Notificações Estelares. Eu sou Eliana Katz e você está ouvindo o podcast Espaço Harmonia Eliana aqui no meu canal YouTube. Você é inscrito no canal, gratidão. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações. Vocês que estão me ouvindo agora, através desse podcast, nós vamos começar, a partir de agora, uma nova temporada. Esta será a primeira temporada, falando sobre o contato com seres estelares. Este é o primeiro episódio. É o primeiro contato que eu tive em família com seres estelares. Nós tínhamos, há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, mais ou menos, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Hoje eu estou com 61 anos, nós estamos em 2026. Então, o primeiro contato foi há 50, 55 anos atrás, mais ou menos. Nós tínhamos um sítio no interior de São Paulo e lá, naquela época, não tinha luz. Então, era uma escuridão total à noite. A única luminosidade que nós tínhamos era um lampião a gás, que de noite meu pai apagava, e no nosso quarto tinha uma lamparina. Para quem não sabe o que é lamparina, você pega um copo de água, coloca óleo e coloca a lamparina em cima. E acende, e ela fica estralando. Isso me ajudava muito a dormir, eu adorava aquele estralinho da lamparina. Eram as únicas fontes de luz que nós tínhamos no sítio. Apesar da lua ser muito intensa, a luminosidade da lua clareava bastante fora, mas era um breu total. O céu forrado de estrelas, maravilhoso. Há 50 anos atrás, nós tínhamos um outro tipo de vida. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, nada disso. E lá realmente era bem afastado e não tinha energia elétrica. No nosso quarto, nós tínhamos uma janela. Minha mãe fechava sempre a porta para a gente dormir e tinha a cama, as camas, né? Meu irmão dormia numa cama perto da parede, eu dormia no meio, minha mãe ao lado e minha avó, nesse dia, estava na cama da ponta. Nós tínhamos uma cama feita de palha de milho, era feita de palha. Então, às vezes fazia barulho quando virava. E o som que tinha no sítio era dos animais lá fora, dos grilos, do sapo. Não havia barulho. Era um silêncio total. E uma escuridão também. Nessa noite, nós tivemos um contato que marcou muito a gente. Nós acordamos com o cachorro latindo muito. Ele latia muito bravo, muito mesmo, como se ele quisesse pegar, raivoso, bem alterado. E junto com isso vinha um ruído, um som de um zumbido, que para mim começou bem baixo e foi aumentando progressivamente esse som. Um som de zumbido que se tornou insuportável, de tão alto, muito alto. Ele fazia como um zumbido de abelha, que passa assim, o pernilongo, sabe, gente, quando ele passa, zzz, era um zumbido assim, zzz, e aumentava, que se tornou assim muito alto. Nós nos assustamos. Minha avó foi a única que continuou dormindo. Eu, meu irmão e minha mãe acordamos. Só que eu não consegui levantar da cama. Eu fiquei travada na cama. Minha coluna ficou travada. Eu não conseguia me mover. E morrendo de medo, né? Porque o barulho, o cachorro, sem saber o que era, sem conseguir levantar para olhar. Então,
Eu fiquei com medo, eu tinha por volta de 5, 6 anos, morrendo de medo, né? Minha mãe levantou, abriu a porta do quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, tinha uma luz extremamente forte e clara, branca, mas um branco que não era uma luz normal. Visto que no sítio era uma escuridão total, sem luz. Como eu falei para vocês, a única luz que tinha era no quarto de lamparina, bem fraquinha, amarelada. E minha mãe foi olhar. E ninguém conseguiu levantar da cama, nem eu, nem meu irmão. Aí minha mãe volta, fecha a porta e fala: vamos dormir, já está passando. De repente, a luz se apagou, o barulho sumiu e o cachorro parou. Mas ficou um silêncio, gente, que parecia que tinha parado o tempo. A gente não eu pelo menos não sentia a respiração, eu não sentia vento, eu não escutava barulho nenhum. Foi um silêncio de segundos. Parece que parou tudo. No outro dia, nós comentamos sobre isso e a primeira coisa que eu fiz foi sair lá fora para olhar o cachorro, porque nós tínhamos 2 cachorros. O Danger, ele não latiu, ele ficava mais próximo da casa, na frente da casa. E o Kazan, ele ficava mais profundo na lateral do imóvel da casa. E eu fui na lateral junto com meu irmão olhar o Kazan. E o meu irmão olhou fora, atrás da casa, se havia alguma coisa, se havia algum vestígio que pudesse nos dizer o que tinha acontecido. Porque alguma coisa aconteceu, alguém estava lá. O cachorro estava bonzinho, estava tudo certo e não tinha nenhuma pegada, rastro. A vegetação estava normal, tudo normal. E nós ficamos com aquilo, o que será que aconteceu? A partir daí, o meu irmão começou a estudar os fenômenos. E hoje nós sabemos, ao longo do tempo, né? Nós sabemos que foi um contato com seres estelares, o primeiro contato. Recentemente eu assisti um documentário no canal fechado que um rapaz teve um contato com seres extraterrestres e ele escutou o zumbido. Nossa, gente, eu juntei uma coisa com a outra e falei exatamente o que eu ouvi, a minha família ouviu, o zumbido. Então, isso só veio confirmar o que nós tínhamos passado naquele dia, naquela noite. E foram várias vezes que nós presenciamos no sítio. O barulho, o zumbido, eu não me recordo se houve outra vez esse zumbido, mas a luz, sim. A luz apareceu por mais 2 vezes que eu presenciei. Uma foi em direção ao quarto do meu pai, onde ele dormia, e outra foi em direção à minha avó, na cama da minha avó. Eu e minha mãe vimos esse raio entrando pelo alçapão da casa, fechado. Tinha um alçapão no corredor, entre os 2 quartos, tinha um banheiro e uma abertura em cima. Essa abertura era fechada, era o alçapão. E dali entrou a luz. Então, como é que uma luz ia entrar por ali? E assim, o ângulo para entrar a luz, não tinha como a luz fazer uma curva e ir em direção à minha avó. A mesma coisa em relação ao meu pai. E realmente a luz, ela atravessou aquela parede e foi em direção à minha avó. Nós vimos direitinho aquela luz, aquele raio em direção à minha avó. Então, esse foi o primeiro contato que nós tivemos lá no sítio, que foi muito marcante para nós. Bom, pessoal, eu estou aqui com a minha mãe e ela vai passar para vocês qual foi a experiência dela nesse dia, desse contato que nós tivemos lá no sítio. E eu gostaria que a senhora passasse para todos que estão nos ouvindo agora a sua experiência.
Gratidão a todos. Eu agradeço essa oportunidade de relatar minha experiência que eu tive numa noite no sítio. Fomos dormir, tudo calmo, sossegado. Certas horas, o cachorro começou a latir muito, um zumbido muito forte. Eu acordei com esse barulho, levantei, abri a porta do quarto e fui para a cozinha. A cozinha estava toda clara, como se tivesse uma luz lá dentro. Não tinha luz daquele tempo. Então eu estranhei, e aquele zumbido, e o cachorro latia muito bravo, muito forte. Um zumbido de abelha, né, mãe? É, Forte e forte. aumentando, né? E Começou aumentando devagar, aí ele aumentando, aumentando, até que ficou extremamente alto. alto, e estava bem perto da cozinha. A cozinha grande, vários vitrôs grandes na cozinha, e clareou tudo, estava tudo claro. Eu fiquei, meu Deus. E o cachorro latindo muito, muito bravo, e aquele zumbido cada vez mais forte, parecia que ia entrar dentro da cozinha. Me afastei, fiquei confusa, porque lá não tinha luz naquele tempo, então era uma escuridão, e aquela claridade, aí eu fui me afastando. Fui para o quarto, minha filha, meu filho já acordaram, mas não conseguiram levantar da cama, e eu fui deitar. E aos poucos o zumbido foi sumindo, desaparecendo, a luz apagou. Eu fiquei, naquele tempo eu não sabia de nada, de certas coisas, né? Então, para mim, eu ficamos conversando depois, pensando o que foi aquilo, né? Então, mãe, esse foi o primeiro contato que nós tivemos, né? Foi no sítio. Sim, foi a primeira vez que eu ouvi, e não tinha experiência de nada, não sabia de nada. Como hoje a gente já está mais assim evoluída, né? Eu estou entendendo agora, afinal, o que houve aquela noite. E é isso, gente. E tem também a participação do meu irmão, que também vai deixar o seu relato aqui para nós. Eu agradeço muito, viu, mãe, a sua participação, gratidão. Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço a todos, gratidão. E agora, o relato do meu irmão. Qual foi a experiência que você teve nesta noite? Gratidão por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Saudações fraternas, gratidão a tudo e a todos. Gratidão pela oportunidade. Vocês estão vendo? Basta eu falar aqui e a minha amiguinha também se pronuncia. Está escutando? Ela já está aqui, ó. Ela quer participar também. E eu deixo ela participar, ó. É uma consciência igual a nossa. Bom, durante o dia, não houve nenhum sinal de que isso pudesse acontecer à noite. Uma noite bem escura, por sinal. E lá, como já foi dito, não havia energia elétrica. Era tudo à base de botijão de gás. Aqueles lampiões. Então, nós fomos dormir. No quarto, dormíamos eu, encostado na parede, a minha irmã, mãe e pai. Às vezes o meu pai dormia no outro quarto. Aí eu não sei que horas eram. Eu acordei, mas eu não conseguia levantar da cama.
porque a minha coluna travou. Parecia que tinha algo na minha coluna que eu não conseguia me mexer, nem a cabeça. Os olhos, sim, mas a cabeça, nada me mexia. E aquele zumbido, para mim, a intensidade do zumbido era uniforme. E o cachorro latindo. E aquele zumbido. E eu querendo levantar. E não conseguia levantar. Ponto. Parou aí. Só que não foi uma vez só que isso aconteceu. Outras noites aconteceram também. Tanto que eu combinava com a minha mãe que hoje eu iria ficar acordado. Eles não iam conseguir fazer eu dormir. Eu não ia travar minha coluna e eu ia levantar para ver o que é. Mas chegava na hora, a coluna travava e eu não conseguia levantar. Era desse jeito. Agora, quantas vezes isso ocorreu, eu não sei, mas que foi mais de uma. E só isso que eu lembro. Se teve outra repercussão depois, se teve algum acontecimento que se seguiu ao longo desse zumbido, eu não sei, porque depois que o zumbido parava, eu apagava e chegava no outro dia, eu lembrava disso que aconteceu. Agora, passaram-se muitos anos, né? Eu escutei um relato, acho que foi num canal de televisão, numa série que tem no canal fechado, que uma pessoa também relata ter ouvido o mesmo zumbido que nós ouvimos. Agora, é muito interessante, né? Eu não posso afirmar com certeza que foi isso, que foi aquilo, que foi... Por enquanto, não sei o que foi, né? Mas já não somos os únicos que escutaram o zumbido, tá? Isso é algo fantástico, vamos dizer assim, se a gente levar pelo lado da análise científica para ver o que aconteceu. Bom, é isso. Gratidão pela paciência nesse relato, que a paz nos acompanhe. Gratidão pela oportunidade. Então é isso, gente. Se você teve alguma experiência, algum avistamento, se você viu, teve contato com seres estelares, seres extraterrestres, se você viu algum objeto não identificado, conta para nós. Deixe o seu depoimento nos comentários deste podcast. E também fala aí pra gente se você gostou das participações especiais da minha mãe, do meu irmão e da Maria Sofia Ketz. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão me ouvindo, a todos os seguidores do canal, os inscritos, a participação especial da minha mãe, do meu irmão e da Maria Sofia. Gratidão a todos. E temos muito mais a contar para vocês. Acompanhe essa primeira temporada do meu podcast. E se você se identificar, compartilhe com seus amigos e familiares esses depoimentos. Fiquem com Deus. Saibam que nós não estamos sozinhos no universo. Nós temos seres, amigos que nos protegem, que nos orientam e que estão sempre ao nosso lado. E vamos tirando esse véu do esquecimento, vai caindo aos poucos e vamos nos colocando como seres divinos, de luz, que temos uma missão neste planeta e vamos cumpri-la. E vamos evoluir neste planeta. Um abraço a todos e até o próximo podcast aqui no meu canal YouTube, Espaço Harmonia Eliana, comigo, Eliana Ketz. Tchau, pessoal. Até lá.